Bom, a realidade é dura, dói, mas o Santos vai brigar para não cair. Essa é a realidade. Uma semana para treinar, uma semana para treinar. E o resultado disso foram 35 bolas cruzadas na área e nenhum gol. Toda jogada você viu os caras espaçados, era a defesa e os caras espaçados lá no ataque, bola cruzada, bola cruzada. A realidade é brigar para não cair. A realidade é brigar para não cair. Você, comenta aí agora, você acha que o Santos vai brigar, vai cair ou consegue escapar? Comenta agora, deixa seu comentário antes de ver o que eu vou falar. Para mim, o Santos, se continuar assim, cai. Porque vale lembrar que no ano que a gente caiu em 2023, a essa altura do campeonato, com 8 rodadas, o Santos tinha 11 pontos. O time que caiu tinha 11 pontos nessa altura do campeonato. O atual tem 5. 5. Se continuar assim, se na parada pro Super Mundial não trocar geral, o Santos vai cair para a segunda divisão de novo. É uma vergonha. O maior clube do Brasil é o Santos Futebol Clube. E vai cair 2 vezes em 3 anos. Obviamente, porque ano passado eu tava jogando a Série B. E você, comenta aí agora. Você acha que o Santos cai ou consegue escapar? Eu acho que cai. Bom, mas vamos falar sobre o jogo. Uma semana pra treinar, tá? E eu já trouxe no último vídeo. Uma semana pra treinar, na segunda da folga. Na terça os caras chegam 3, 4 horas da tarde. Aí vai começar a treinar na quarta? Não, porque aí é regenerativo e os caraca. Aí de treino mesmo é 3 dias, 2 dias, 4 dias. Já falei, tem que treinar. Não tem que dar folga. Não tem que dar folga. Vai ganhar folga quando jogar bem, quando convencer, ganhar os jogos, entendeu? Porque é tudo muito manso. Eu já falei, é fácil jogar no Santos. É tudo muito fácil, não tem cobrança. Os caras não jogaram nada. Chega no CT, na segunda-feira é folga, chega no CT terça-feira, pausa, de boa, chega tarde, dá pra tomar uma cervejinha que não dá nada. O Gabriel Veron, né? Dizem que chegou bêbado, chegou atrasado nos treinos e foi escalado ontem. Foi escalado ontem, não tinha que nem ter sido escalado, era para estar sendo negociado para voltar, devolver de empréstimo. Mas como eu tô falando, jogar no Santos é fácil. O cara não só foi pro banco de reserva, como entrou no jogo. Mas as crias da base, os ativos do clube, como é o Rian e o Matheus Xavier, por exemplo, não vão pro jogo, entendeu? Não vão pro jogo. Deixa aí esse que é empréstimo jogar e ativo do clube não. E aí quando tiver perdendo pro Corinthians, porque vai perder pro Corinthians, quando tiver perdendo pro Corinthians vai querer pôr os moleques da base, entendeu? Para queimar os moleques da base. Todo técnico do Santos faz a mesma coisa. É sempre isso. Queima a base, entendeu? O jogo que tá perdendo, que precisa do resultado, precisa correr atrás, aí vai atrás, joga a base lá. Mas quando tá um jogo assim, equilibrado, que dava pro Santos progredir, coloca o Gabriel Veron, que tá dando trabalho, entendeu? Não coloca os ativos do clube para jogar. Essa é a realidade. Eu já tinha comentado. Quem tava esperando uma vitória do Santos, tava se iludindo, entendeu? Gramado sintético, um gramado que o Santos não joga, não treina, entendeu? Contra uma equipe difícil que é a equipe do Ceará. Dentro do que o Ceará se propôs a fazer, foi melhor que o Santos. O Ceará foi proposto a se defender, a jogar no contra-ataque, a jogar pelo empate. E eles conseguiram. Agora o Santos, que foi jogar pela vitória, que acredito que não, só ficou rifando bola na área. Como eu disse, você viu os caras espaçados, entendeu? Era jogadores da defesa, um buraco no meio campo e geral lá no ataque. Jogava a bola pro Soteldo, que ficava lá, ciscava pra um lado, cortava pro outro, cruzava, buf, o cara afastava a bola. Isso se repetiu por 35 vezes. 35 vezes. Uma semana pra treinar, não vi uma jogada ensaiada, não vi uma bola trabalhada pelo chão. Não vi nada. Era só bola rifada na área. Que tipo, cara, você é treinador, você não é mais um assistente técnico. Você tem que treinar o time, você tem que fazer os jogadores terem gana de vencer e jogar. O jeito que o Santos joga, parece que o Santos está ali brigando por Libertadores, nas primeiras colocações. O Santos, repito, está com 5 pontos em 8 rodadas. Na temporada em que o Santos caiu, tinha 11 nessa altura do campeonato. O Santos vai brigar para não cair. Essa é a realidade. E vocês estão dormindo. Estão dormindo. O problema é jogador, o problema é técnico, o problema é presidente, o problema é CEO que é demitido, mas não é demitido, vai e volta. Comitê de gestão é o filho do presidente que não tem cargo nenhum que manda no clube. O Santos é uma bagunça, o Santos é uma várzea. Essa é a realidade. E tem gente que fica bravinha quando eu falo que o Santos é uma várzea. Mas o maior culpado disso tudo é o senhor Marcelo Teixeira. Que, vamos orar, tenha fé, tenha calma. O planejamento está bem. Nossa, baita planejamento, hein? Baita planejamento, tá sendo pior do que o Rueda. Você tá conseguindo ser pior do que o Rueda, que atualmente é o pior presidente da história do Santos. Rebaixou um clube que nunca tinha caído com mais de 100 anos de história. Você tá conseguindo fazer uma gestão pior que o Rueda, Marcelo Teixeira. Pior do que a Rueda. Pra você que tá assistindo, quem é o maior culpado disso tudo? É o nosso presidente? É o técnico Kleber Xavier, que é um estagiário? E eu ainda não boto a culpa nele? Ou são os jogadores? Pra você, quem é o culpado?
Agora vamos falar do jogo. Gabriel Brazão, bem no jogo. De novo. Eu já venho falando aqui no canal há algum tempo. O craque do Santos há um bom tempo é sempre o goleiro. E isso já diz muito sobre o time. O craque do seu time ser o goleiro já diz muito. Você ter um bom goleiro que dá pra confiar, beleza, mas ele não pode ser o craque do seu time, porra. Não pode. Se o goleiro é o craque do seu time, todo jogo é o goleiro que se destaca, algo tá errado. Mas nós torcedores vemos, os analistas veem, os jornalistas veem, mas o técnico e o presidente não conseguem enxergar isso. Santos contratou meio campo pra caramba, deu o Jair para essa nhaca, essa tiriça que é o Tiquinho, que esqueceu como se joga futebol, e a zaga ela tá defasada. Antes tivesse deixado o Tiquinho lá e ficasse com o Jair, que era um zagueiro mais equilibrado e tal, e era um ativo que poderia ser vendido por ainda mais dinheiro no futuro. A defesa do Santos, olha, meu Deus do céu. Isso porque foi bem ontem, não comprometeu. O Zé Ivaldo foi bem no jogo, uma partida boa do Zé Ivaldo, tá? O Luan Pérez não fez uma partida, não comprometeu, mas não foi bem, só que aí no final do jogo tomou um drible que eu não entendi o que ele quis fazer, deu um pulo, tomou um drible desconcertante e quase que o Santos tomou um gol. Luan Pérez, não. O que aconteceu com o futebol do Luan Pérez, cara? Pelo amor de Deus. Aderlan. Eu tava na esperança do Aderlan voltar pra falar, abemos um lateral direito, temos um lateral direito. Que partida pavorosa. E o Léo Godoy que entrou no lugar dele, pior ainda. O Léo Godoy ainda conseguiu ser melhor que o Aderlan, você conseguiu ser pior que o Léo Godoy. O Léo Godoy pelo menos tinha vontade, correu, pulou numa bola lá, deu um carrinho, tirou a bola com tudo no contra-ataque do Ceará, correu, cruzou, tentou fazer alguma coisa. Pelo menos, mesmo indo mal, pelo menos ele tentou. Agora o Aderlan, meu Deus, o Santos tá mal de lateral direito, hein? Léo Godoy, Aderlan, Sherman esqueceu como se joga. Série A não é Série B não, mano. Vamos pra cima, tem que ter vontade. Aí quando eles é o Luizão, um zagueiro improvisado que sobe. O Aderlan, que é lateral, ficou lá na defesa, não subia. E o Luizão, que é um zagueiro improvisado de lateral direito, quando jogou, subia. O que o Kleber Xavier entende do futebol do Santos, dos jogadores que ele tem à disposição? Na lateral esquerda, o Escobar, mais uma boa partida do Escobar, é o único dos jogadores de linha que tem vontade e vai pra cima. O único não, porque o Rolês e o Soteldo ainda tentam e tal, mas os gringos, né? Os gringos, sempre os gringos, são sempre os argentinos, os equatorianos, os venezuelanos, os paraguaios, é sempre os gringos, são sempre os gringos que tentam alguma coisa. De preferência os argentinos como o Rolês e o Escobar, que tentam. Aí voltando pro Kleber Xavier, que eu falo que eu não entendi do elenco, lá no Grêmio que só dava Santos, tirou o Escobar, que diz ele que pediu pra sair, pra colocar o Kevson. Claramente ele ainda não tá entendendo como funciona o elenco. Com uma semana pra treinar. Pelo menos ele mexeu ali no meio campo de novo, colocou o Rincon em bom tempo, que era o que eu vinha pedindo pra fazer. A volância titular, por enquanto, é Rincon em bom tempo. O Zé Rafael, caso volte, eu espero que volte a jogar bem. Se é aquele Zé Rafael que a gente viu no Palmeiras, que é muito bom de bola. Mas sim, a gente aí pode pensar em fazer ali um Zé Rafael em um bom tempo, o Zé Rafael em um Rian, joga um bom tempo pra direita, Rouleiser, Armani e Soteldo na esquerda. Olha que meio campo legal, cara, de ver, entendeu? Mas vamos lá, Rincon foi bem no jogo, dou ali uma nota 5 pro Rincon, porque não comprometeu e tal, consegue jogar com a bola no chão, né? Consegue dar bons passes, bate pra caramba, todo jogo o Rincon toma um amarelo, mas é isso aí, primeiro volante tem que chegar junto, derrubar, acabar com as jogadas, tem experiência, né? Às vezes faz a falta e faz uma cara do juiz, tipo, o que foi, juiz? Tipo assim, pro juiz ter vergonha de dar um amarelo pra ele, entendeu? Porque ele bate, demora pra tomar o primeiro amarelo. Bom tempo, mais uma boa partida do Bom Tempo, né? O moleque, todo jogo que ele joga ele vai bem. O Santos é um jogo ou outro que ele vai um pouco abaixo, mas sempre nesse um pouco abaixo ele vai bem. Dá pra ver que o moleque ele ajuda na marcação, ele sobe, ajuda muito na construção da jogada, aparece na esquerda, aparece na direita, vai pra defesa, vai pra ataque, tá em todos os setores do campo. Ele ajuda muito bem na construção de jogada, consegue limpar, faz 1-2, aparece pra dar opção de passe, porque como eu comentei, tava tudo espaçado e você vê o Bom Tempo tentando achar o jogo, conectar as jogadas. Quando ele sai para a entrada do Zé Rafael, não dá para jogar muito o Zé Rafael, né? Porque foi o Zé Rafael, ele saiu para entrar o Zé Rafael, eu não lembro agora. Mas Zé Rafael, quando entrou, não dá para jogar muito, né? Jogou pouco tempo. Ele deu uma invertida de bola muito boa ali, caiu no pé certinho do jogador do Santos ali, foi bem, né? O Zé Rafael, um pouco que jogou ali, deu para ver que tem qualidade. Vamos ver se ele vai conseguir manter, né? Essa longevidade. Gabriel Veron entrou. Também não dá pra jogar muito, que jogou pouco tempo. Pra mim não tinha nem que ter entrado, não tinha nem ter ido pro banco, mas foi, né? Mas aquela jogada ali do David Washington que o zagueiro do Ceará corta, foi jogada do Gabriel Veron, né? Começa com ele, e pra mim, já vou adiantando aqui, não foi pênalti. Não foi pênalti. Se você tá falando que foi pênalti, pensa se fosse ao contrário. Pensa se fosse o Zé Ivaldo ali.
o Pedro Raul ou o Pedro Henrique partindo em velocidade, o Zé Rivaldo chega pela lateral aqui, né? Dá um carrinho pela lateral, pega na bola primeiro e depois na perna do David, ou no caso dele pegaria depois na perna do Pedro Raul. Você falaria que foi pênalti? Claro que não, né? Claro que não. Você ia falar que o Zé Rivaldo foi na bola e tal. Ah, Davidson, mas pegou pegou no pé do David também. Beleza, gente, mas é futebol. Futebol é esporte de contato. Ele dá o carrinho, pega somente a bola e depois vai pra perna do David. É normal, não é falta, não é vermelho e segue o jogo, entendeu? Pra mim ele só errou que ele deu 5 minutos de acréscimo, o árbitro. Aí parou, deu mais 2 e aí depois teve todo esse lance aí de revisão de cartão vermelho e tal, se foi pênalti se não foi, se foi falta se não foi, se foi vermelho se não foi. Aí quando ele volta o jogo, ele pega a bola e apita o final do jogo. E todos esses 2 minutos a mais que você deu perdido, o jogo acabou sem mais nem menos. Os árbitros do Brasil, vou te contar, é lamentável. Os caras têm medo de apitar, ele tem medo de se comprometer. E se nisso aí, num contra-ataque, o Ceará faz um gol, tem que expulsar alguém do Santos, os caras ficam com medo de se comprometer, de fazer merda e faz isso. Tinha que ter tido mais os 2 minutos de jogo que você prometeu, não acabar. Os 2 minutos de jogo que ele prometeu foi o VAR vendo se foi falta ou não, se foi vermelho ou não, pelo amor de Deus, cara. Enfim, voltando. Rollaser, Soteldo e Tassiano, os 3 uma vez só eu vou falar, chutem no gol, pelo amor de Deus, tá proibido chutar no gol. Mano, 35 bolas cruzadas na área e 1 chute no alvo. Tá proibido chutar, tá proibido fazer gol. Essa é a nova regra do Santos Futebol Clube. Não pode fazer gol. Soteldo foi bem no jogo. De novo, Soteldo, eu gosto que ele não se esconde do jogo. Ele vai pra cima, ele tenta, ele é... Que nem, eu falo, a gente vinha jogando muito o Guilherme aqui no canal, porque o Guilherme, além de atrasar as jogadas, ele tinha medo de tentar. Tocava pra trás, ficava ciscando, tocava pro lado. O Soteldo não, ele vem, dribla 1, dribla 2, puxa, corta, cruza, que eu não gostei de tantos cruzamentos, dá uns passes verticais em profundidade, pra frente e tal. Ele erra bastante, mas ele tenta, ele quer alguma coisa, ele quer o jogo, entendeu? Quer propor o jogo. E é isso que a gente pede dos jogadores. Proponha jogo. Você vai errar, normal. O Neymar erra. Você pode errar. Só não tenha medo, vai pra cima. Vai pra cima. Rollaser deu ali um bom chute de direita, né? Que não é a dele. Uma bomba ali, passou perto do gol. Mas foi a única coisa também. Se não me engano, ele deu uma cabeçada também que passou perto do gol. Mas tudo pra fora. Depois, de novo, começou a se escapar cá, se escapar lá e cruz. Era Soteldo numa ponta, ele na outra. Aí o Tassiano não consegue entender se ele é... Não sei o que o Kleber Xavier passa pra ele, mas não dá pra entender se ele é ponta direita. Aí depois ele passa pro meio, volta pra ponta direita. Aí do nada ele tá lá de centroavante do lado do Tiquinho, que pra mim é onde tem que escalar o Tassiano. Porque o Tassiano não tem velocidade, não consegue pensar rápido para armar jogadas, não consegue se desvencilhar rápido da bola. Sempre pensa muito e perde, faz merda. Agora lá, ele é oportunista, ele se posiciona bem. Deu uns 2 cabeceios ali que ele consegue se posicionar bem pra cabecear, consegue se posicionar bem pra chutar, pra pegar um rebote e tal. Coloca ele aí de centroavante, de segundo atacante, que vai render melhor. Pelo meio, pela ponta direita, puta que pariu, não dá. Esse trio aí, ó, não criticando o futebol do Soteldo e do Rollaser, que tirando o Escobar e o Brazão, que pra mim foram os melhores do time, eles ali, o Soteldo e o Rollaser, ficam empatados ali com o Zé Rivaldo como quem... melhor jogo, uma nota 6 ali, entendeu? Uma nota 6. E o Tiquinho, né? Pelo amor de Deus, o Tiquinho esqueceu como se joga a bola. O cara é lento, o cara não consegue correr, não consegue acompanhar, não consegue sair do chão pra pular, pra marcar. Toda bola jogada pra ele, dessas bolas cruzadas, ele não consegue sair do chão pra cabecear. O cara tá pregado no chão. E quando ele pula, parece que não pulou. O cara não tem pescoço. Esqueceu como se joga a bola. Toda a bola fica protegendo aqui, cai junto com o marcador e fica pedindo falta. Não consegue fazer uma tabela. Não consegue chutar no gol. Se bem que o único chute no alvo do Santos foi dele, né? Que matou no peito, girou e chutou. Depois teve outra que ele matou no peito e virou uma bicicleta. Mas ali era o recurso que tinha. Ali, viu? É o que eu falo. O Tique, ele tem qualidade, ele mostra recurso. Mas ele não consegue usar isso no jogo do Santos. Aí eu não consigo entender se o problema é o Tiquinho, se é o técnico ou se é o elenco. O Santos é uma bagunça, você não consegue identificar o problema, porque tudo é um problema. Tudo é um problema. Os jogadores são um problema, a comissão técnica é um problema. Com uma semana de trabalho você não vê um crescimento no jogo do Santos, na proposta de jogo do Santos, jogando em casa. A torcida fez uma festa linda, maravilhosa. E aquele futebol podre, horroroso. 35 cruzamentos na área. Aí depois entrou o David Washington, que aí o lance, né, do jogo foi essa arrancada dele ali, ia sair cara a cara com o goleiro e o zagueiro ganha dele na corrida. O zagueiro que jogou o primeiro tempo, o zagueiro que jogou o segundo tempo, ganhou dele na corrida e pegou a bola. Ah, foi mérito do zagueiro? O zagueiro foi monstro. Conseguiu ganhar de um atacante jovem, acabado de entrar no jogo, ele cortou a bola, conseguiu ganhar do cara na corrida, ganhar não, que ele tava atrás, mas ele conseguiu acompanhar o cara na corrida e cortar a bola. Mas aí, foi mérito do zagueiro
ou demérito do David Washington? Outra coisa, comenta aí, o que você acha? Quem foi a jogada aí do cartão vermelho que não foi cartão vermelho? Foi demérito do David Washington, que descansado, jovem, perdeu na corrida pro zagueiro que jogou o jogo todo. Ou foi o zagueiro que foi monstro e foi na bola ali. Mas é isso. Mais uma partida pavorosa do Santos. O Santos vai brigar pra não cair. Isso pra mim é um fato. É um fato. Pra mim vai cair. Vai cair. Entendeu? A esperança é que não caia. A esperança é que o Marcelo Teixeira ponha a pica na mesa. Quem manda ali é ele. Começa a contratar, começa a cobrar jogadores, começa a cobrar o técnico. Pare de ficar nesse lero-lero de que o planejamento tá bom, que o time tá evoluindo, que tem que ter fé. Nada disso, cara. Você tá fazendo uma gestão pavorosa, o time é pavoroso, o técnico fazendo um trabalho até o momento pavoroso, mas não vou bater nele. Não vou bater nele mais do que eu bati aqui. E você tem que aparecer, Marcelo Teixeira. Senão, você vai ficar marcado como o cara que não vendeu o Santos pra SAF, que teve oportunidade, só fala de estádio, igual era o Rueda aí, o estádio nunca anda, e rebaixou o Santos. E gastou, deixou o Santos devendo mais do que o Rueda. Sua gestão é pior do que a do Rueda. Você quer deixar esse legado? Com o Neymar no clube, ao invés de você aproveitar isso pro bem, tá aproveitando pro mal. Neymar não tá jogando, você não tá conseguindo fazer dinheiro, você não tá conseguindo mandar jogos em São Paulo, tá mentindo sobre o Pacaembu, você não tá usando a imagem do Neymar pra nada. Nem nas redes sociais vocês postam conteúdos em inglês, português e inglês, com legendas em português e inglês, pros gringos verem, querem ver o Neymar. Vocês não sabem gerir, fazer dinheiro, cuidar da imagem do clube. Santos Futebol Clube, o time que parou uma guerra, o time do Rei Pelé, o time do Príncipe Neymar. O time com mais gols no mundo, na história do futebol. E olha o que vocês estão fazendo com o clube. É isso. Deixa um comentário aí sobre essas coisas que eu comentei aí. Deixa um like que ajuda muito mesmo, beleza? E se inscreva no canal que eu tô quase chegando a 100 inscritos, vai ajudar muito, beleza? É isso, valeu, tamo junto, é nóis.